noite a todos, caros irmãos, queridas irmãs, mais uma vez reunidos para um evento virtual, onde vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, uma bem-aventurança, os aflitos, e nós encontramos um subitem, o suicídio e a loucura. Muito se fala sobre suicídio, então nós vamos encontrar o viés da loucura. Como deve ser encarado o problema da doença mental? Quais os elementos envolvidos nesse processo de tanta dor? Qual é o papel da família que possui em seu seio um irmão nessas condições? A loucura, tratada de forma marginal pela ciência durante milênios, chamou a atenção do codificador lyonês, que lhe reservou alguns artigos na Revista Espírita e também no Evangelho, capítulo 5, como já falamos. Hoje em dia, o termo deficiência mental é preferível à palavra loucura para designar os portadores de algum distúrbio psíquico. Isso porque nas últimas décadas, a partir de 1970, a doença mental tem sido tratada de forma racional, ética, proporcionando maiores benefícios aos pacientes. A classe médica e a sociedade em geral vem mudando a maneira como encara esse distúrbio. Uma rápida passagem na história, nós vamos encontrar a sociedade medieval, temerosa dos poderes espirituais ocultos, e a doença mental passa então a ser encarada como resultado de uma presença demoníaca, de uma força maligna na sua plena ação. Era um novo, digamos assim, espantalho que estabeleceu uma relação de divisão e exclusão muito mais do que a própria lepra. O louco, esse é o termo que era usado, era submetido à brutalidade dos homens dito normais, em sessões de torturas físicas e psicológicas, em tratamentos antiquados e dolorosos. Usavam a trepanação, o embrião das lobotomias, que consistia numa abertura no crânio do doente de 2 a 5 centímetros de diâmetro, sem anestesia, sem asepsias adequadas, porque os doutores da época buscavam remover a pedra da loucura que acreditavam existir no cérebro dos doentes. Eram feitas então verdadeiras mutilações, deixando doentes privados de certos movimentos e a grande maioria indo a óbito. A partir do século XIX surge a psicanálise e as importantes contribuições de Freud na Áustria, iniciando com o seu reencarne em 1856, que vai avançar em alguns pontos, mas não foi suficiente. Surge na Suíça, em 1875, Jung, levando um trabalho relevantíssimo. Encontramos então, em 1930, ainda os tratamentos com eletrochoque, as convulsões induzidas por metrazol, a eletroconvulsoterapia, a indução à febre, nunca sendo bem-sucedidas no auxílio àquele que precisava. Eram tratamentos polêmicos de resultados inócuos e passageiros, e levaram então, a partir das décadas de 60 e 70, a um movimento conhecido por antipsiquiátrico, que questionava as terapias convencionais e o sistema psico-hospitalar tradicional. O fato é que a ciência até então não sabia realmente o que provocava a doença mental, porque pessoas estavam sãs e a partir de algum momento apresentavam traços de insanidade, e outros que já nasciam doentes. Então a visão espírita nos amplia o entendimento, nos dizendo
porque aqueles temas até então considerados insolúveis, desde o século XIX ela vem lançando luz sobre variados temas. Allan Kardec e os espíritos da codificação apresentaram um elemento primordial para o entendimento do ser humano na sua essência: o espírito. O ser imortal, aquele que viveu e viverá inúmeras existências através das reencarnações. O ser que possui um histórico de uma vida milenar que não se extingue somente, que não se restringe somente à vida presente. O Espiritismo abalou então as estruturas do materialismo, trazendo uma revolução no campo das ideias, inovando conceitos religiosos, científicos, filosóficos. A ideia da existência do Espírito, então, vai nos dar condições de ampliar e explicar a origem de muitos problemas da vida diária. Através da lei de reencarnação, a doutrina nos explica a questão das causas atuais e passadas das aflições. Como é imortal, o espírito é fruto do que fez anteriormente, que ele sofre mais ou é mais feliz de acordo com a construção das suas existências nas diversas moradas do Pai. A lei de causa e efeito, importantíssima, nos deu uma amplidão de visão que nos ajudou a compreender, por exemplo, que nossa atual reencarnação é reflexo do que temos sido até hoje nas anteriores vivências. Os enganos, os equívocos, as falhas surgem hoje como provas ou expiações. Então compreendemos, os acertos surgem como benesses. Plantamos voluntariamente sementes de amor, de desamor, e hoje somos chamados à colheita. A doença mental deve ser também encarada sob esse aspecto como reflexo de uma atitude passada. Como se manifesta de forma negativa, trazendo sofrimento a todos, ao doente e familiares, há que se concluir seja reflexo de faltas contraídas em anterior existência. Exemplos: suicídio, uso inadequado das faculdades mentais, o envolvimento exagerado e maldoso com a vida do próximo, o progresso intelectual sem moral levando a atos terríveis. Então, o espírito, ao desencarnar, ele percebe que viveu de forma desequilibrada e começa a ter remorsos, porque acha ter perdido a chance de trabalho e passa a viver arrependido. Solicita uma nova reencarnação para reparação, agora num corpo físico com limitações mentais. A partir do momento em que é permitido o reencarne, o candidato, auxiliado pelos construtores da vida, vai imprimir, de certa forma, às suas necessidades e heranças, recursos propiciatórios à sua evolução. Notemos que o espírito não tem problemas mentais, pois tem a consciência de suas faltas e também o desejo de reparação. Receberá sim um corpo com limitações necessárias para o trabalho, que irá desenvolver na oportunidade aprazada. A doença poderá manifestar-se desde o reencarne ou ser desencadeada por uma causa material, fixação mental, traumas, estresses, decepções. O que nós precisamos saber? O germe da doença mental já estava registrado no perispírito. A gênese é sempre espiritual. Outro ponto, outro aspecto importantíssimo a considerar: a doença mental desencadeada por processo obsessivo. As causas são anteriores. É um mecanismo de cobrança entre desencarnado e reencarnado, por existirem dívidas morais entre ambos.
É um histórico de disputas e relações não resolvidas, envolvendo vítima e algoz agora em papéis trocados. O obsessor acredita que, vingando-se, livrar-se-á da dor que carrega. Essa influência negativa pode levar o obsidiado a um diagnóstico equivocado de doença mental. E nós precisamos ter bem presente: não há razão para julgar que a mediunidade provoque a loucura. Quando acontece, já há predisposição para tal. E é a esse tipo, a essa loucura que Kardec colocou junto ao suicídio como possíveis de serem evitados pelos conhecimentos aprofundados da doutrina espírita. Nós vimos a loucura no capítulo 5, item 14, e agora então nós veremos o suicídio também no capítulo 5, agora nos itens 15 a 17. É preciso que nós compreendamos também que a doença mental é expiação e prova também para os pais, que podem ter sido coadjuvantes das faltas desses espíritos. Então, eles são agora testados e deverão aplicar todo o amor possível na convivência com o amado doente, sendo responsáveis pelo espírito limitado que os acompanhará. Nós temos exemplos. Um exemplo que gravou: o pai chamava-se Saul, o filho chamava-se Saulo. Ele nasceu com problemas mentais irreversíveis, reencarnou, digamos, melhor. Viveu 12 anos na Terra, teve outros irmãos e voltou para a pátria espiritual. Muitos anos passaram-se. Uma noite, numa reunião mediúnica, véspera do Dia dos Pais, Saulo manda uma mensagem agradecendo o carinho, o amor, até os sapatinhos novos que ele ganhava no Natal, mas que não poderia usar. Agradecendo porque nessa oportunidade em que esteve entre a sua família, ele precisava apenas e somente de amor, e ele teve em profusão. Logicamente, esse exemplo fica para a nossa reflexão. Então, nós vamos entender que o melhor remédio é o amor, a resignação, o autoconhecimento na busca constante da reforma íntima, para que ocorra a tão decantada transformação moral, mudando hábitos mentais, mas tudo com muita fé, muita confiança em nós, no próximo e em Deus, porque não há injustiça. Tenhamos essa certeza meridiana e passemos a encarar os nossos desafios como oportunidades de progresso pela benemerência e misericórdia de Deus. Porque essa é a proposta precisa e clara da nossa veneranda doutrina espírita, ampliando os ensinamentos do nosso sublime Galileu. Que fique para a nossa reflexão essas instruções felizes que hoje compreenderemos com certeza em maior profundidade. Muita paz a todos nós. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Quero mais.
palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.